Olá, eu sou a professora Patrícia. Estamos hoje com a aula para as Ciências Humanas nas turmas do EJA, fase 1 e fase 2. O tema da nossa aula será manifestações culturais. E para destacar sobre esse tema, eu trouxe dois conceitos, de dois renomados que falam sobre cultura. O primeiro, ele vai citar a cultura como sendo todo o complexo que inclui conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, costumes ou qualquer outra capacidade ou hábito adquirido pelo ser humano como membro de uma sociedade. Então percebam que quando a gente fala de cultura, na perspectiva deste autor, a gente destaca todas essas manifestações que são adquiridas em um determinado grupo, ou seja, nós não nascemos com a cultura, já sabendo ali sobre cultura, em qual cultura vamos pertencer. Mas a gente vai, à medida do possível, adquirindo alguns costumes daquele grupo social que pertencemos. O segundo conceito é um conceito de Laraia, onde ele diz que a cultura é reproduzida pelos ensinamentos repassados pelos seus membros, a herança cultural, mas qualquer sistema cultural está em processo contínuo de mudança, porque os seres humanos possuem a capacidade de questionar seus próprios hábitos. Então, a gente percebe mais uma vez essa construção da sociedade, da cultura, e que essa cultura ela não permanece estática para sempre, mas a gente vai ali sofrendo as alterações pertencentes ao grupo. E para você, o que é cultura? Vocês que estão em casa assistindo a aula, o que é cultura para vocês? Já pararam para pensar qual a cultura que vocês estão inseridos? Quais são os hábitos, os costumes, as crenças, a gastronomia que o grupo social de vocês se inserem? E aí o nosso modo de vida, faz parte aí da cultura. Então, o meu modo de vida é diferente do modo de vida de vocês que estão aí do outro lado da telinha. A cultura ela é aprendida, não nascemos com ela, tá? Mais uma vez eu destaco essa questão, ou seja, a gente vai construindo nos espaços em que estamos vivenciando. Ela é diferente para todos, Então, quando a gente olha, por exemplo, essa imagem aqui do lado, a gente percebe essas diferenças culturais, esse multiculturalismo. E é por esse multiculturalismo que torna o nosso território brasileiro singular, em suas particularidades. Ela depende do grupo com o qual nos identificamos. E aí, diante dessa diversidade cultural, a gente traz um conceito que vai trazer como referência os diferentes costumes de uma sociedade, entre os quais a gente pode citar a língua, o comportamento, ideias políticas, religião, a alimentação, as festas, músicas e ritmos, as construções, hábitos diários, técnicas e maneiras de trabalhar e a própria moradia. Então, perceba que quando a gente identifica toda essa diversidade cultural, a gente consegue levar em consideração que a cultura, ela faz parte o quê? Da nossa lente, São as lentes culturais. Então, essa primeira imagem, a gente pode perceber o que, olhando aquela primeira imagem? O que é que vocês conseguem enxergar nela? Pois bem, vamos identificar um pouco o que aquela imagem está representando. No título, eu coloco: indivíduos de culturas diferentes veem o mundo de maneiras diferentes. Então, você que está em casa pode ter olhado a imagem, pode ter falado assim: não, eu vejo um senhor, um homem ali
Outras pessoas podem olhar para essa mesma imagem e perceber outros elementos naquela imagem. Como, por exemplo, olhando essa parte da imagem principal, a gente vê um senhorzinho, né? Ali unindo os olhos, o nariz, a boca e o queixo. Na parte que está representado ali a orelha do homem, a gente vê uma moça. E dá a impressão, né, que ele está com a mão assim, quando na verdade a gente tem ali um animal, né, deitado no chão. Então veja, né, que essa simples imagem, ela faz a gente refletir o universo cultural. Ela faz refletir essa visão com que a gente vê a cultura, com que a gente observa essa diversidade. Então, diante dessa pluralidade cultural, a gente destaca esse conceito. O fato de que o homem vê o mundo através de sua cultura tem como consequência a propensão em considerar o seu modo de vida como o mais correto e o mais natural. E é aí que a gente precisa ter o máximo de cuidado. Por fazer parte de uma determinada cultura, eu não vou sair desrespeitando a cultura de vocês. Pelo contrário, devemos ter esse respeito a essa diversidade cultural. Ou seja, quando a gente identifica a nossa cultura como sendo a mais correta, a gente vai estar praticando o que conhece como etnocentrismo. E a gente não pode, né, estar centrada nesse mundo apenas de uma cultura, no caso a minha, e eu não vou aceitar, eu não vou reconhecer a sua cultura. Pelo contrário, tá? Devemos ter esse respeito. Nessa segunda imagem, a gente tem onde estão as vestes deste selvagem. Né? Ele estranha um pouco vendo ali, ó, o indígena, né? Porque está usando poucas vestimentas. E aí, o indígena, na cultura indígena, dos povos indígenas, já vai olhar para a vestimenta do outro rapaz e vai dizer, para que tantos ornamentos, né? Então, veja que existe, né, uma variedade cultural, desde as vestimentas, desde as crenças, desde a religião. E aí a gente tem que deixar de lado essa prática etnocêntrica e respeitar o mundo diverso. E aí a gente parte para identificar desde uma escala macro, trazendo um pouco da cultura brasileira. Depois a gente parte para uma cultura nordestina e a gente vai identificar mais na frente a cultura aqui do município de Paulista, destacando alguns elementos culturais. Então, falando de cultura brasileira, nós vamos destacar 3 grupos, tá? Que foram, assim, essencial para que a gente tivesse a diversidade. E aí eu destaco os indígenas, os europeus e os negros. Os indígenas no sentido de que eles foram os nativos, né? Aqui que ocuparam o nosso território, que estavam ali assegurando a sua cultura. Depois tivemos a chegada dos europeus, especificamente os portugueses, que também já tentaram introduzir, né, um pouco da cultura do povo europeu. E os negros, né, que são os negros africanos, que chegaram aqui no território para servir como uma mão de obra escrava, mas que a gente herdou uma riqueza da cultura do negro. E até hoje a gente utiliza um pouco dessa cultura, né? Da cultura indígena, da cultura europeia, da cultura dos negros, mas a nossa cultura não ficou restrita apenas a esses 3 grupos, mas aí tivemos um processo, né, de migração e chegamos também aqui no território brasileiro italianos, japoneses, alemães
entre outros que contribuíram de uma forma direta para essa pluralidade cultural do Brasil. E o nosso Nordeste, né? A nossa região aqui do Nordeste brasileiro. Ela também é vista como um palco de uma pluralidade cultural. E aí vamos destacar um pouco dessa cultura nordestina, que as imagens por si só já representam muito da nossa cultura, né? E vocês, olhando essas imagens, será que já, né, desfrutaram um pouco dessa cultura que estão representadas aí na telinha de vocês, né? O São João, por exemplo, o Carnaval, né? A leitura, o sincretismo religioso. Então, quando a gente destaca essa cultura, a gente vai perceber que dentre essas manifestações culturais da região estão a dança e festas como Bumba Meu Boi, Maracatu, Caboclinhos, Carnaval, Ciranda, Coco, Frevo, Reisado. Na religião, a gente destaca a festa de Iemanjá e a lavagem da escadaria do Bonfim. Na literatura de cordel, é outro elemento marcante na cultura nordestina. Pratos típicos são frutos do mar, buchada, sarapatel, acarajé, bolo de mandioca, tapioca, bolo de fubá, entre outros. Então, aqui são algumas das culturas praticadas aqui na região Nordeste. E aqui no município de Paulista, vocês conseguem identificar qual a cultura que se é praticada aqui, né, a nível local, já que está tão próximo de nós? E aí eu trago um pouco dessas diversas tradições culturais que temos aqui, né, onde a gente destaca o sincretismo e as influências das tradições afro-brasileira e indígena, tá? Também traz uma forte presença da tradição cristã. E aí, em alguns bairros do município, a gente vai destacar, por exemplo, a ciranda, né, que antigamente, né, o Janga era conhecido por suas praias e pela ciranda de Dona Duda, que movimentava a cultura de Pernambuco na década de 70. Então, ó, um destaque para a cultura aqui do Paulista, a ciranda. Seguido aí do maracatu, tá? Que é muito famoso aqui no bairro do Nobre. A capoeira, que é um destaque também, tá? Como uma cultura local. A gente vai ter esse destaque, né, da capoeira lá em Jardim Paulista e Maranguape. O pastoril, né, que traz muito esse significado de folguedo popular, típico da região Nordeste também, que é realizado entre as festividades do Natal e do Dia de Reis. E aí em Paulista a gente vai destacar os pastoris de Jardim Paulista e da Amiroeira. Blocos carnavalescos, que também é um destaque muito pertinente aqui para a população de Paulista. E na gastronomia, a gente vai destacar alguns pratos típicos, né, do município. Em se tratando, né, dessa área litorânea, então a gente vai ter como destaque comidas à base de frutos do mar. E aí, ó, vamos ter caldeirada, ensopado de siri, agulha frita, peixada, caranguejo, sururu, marisco e camarão. Vejam que diversidade, né, cultural a gente consegue perceber a nível nacional, a nível regional e local. E para o nosso desafio da aula de hoje, né, onde vocês aprenderam um pouco sobre a diversidade cultural, essa pluralidade, eu peço que vocês destaquem elementos da cultura do paulista e marque a rede social. Atenção para esta atividade. Você pode fotografar, tá, algum tipo de cultura que predomine aí no seu bairro, na sua rua ou na cidade. Corre e marca @Cepa Paulista para que a gente tenha esse feedback de que vocês estão realmente, né, desenvolvendo as atividades que estão sendo propostas.
finalizar, né, eu deixo essa mensagem: viva a diversidade cultural dentro de suas particularidades, dentro daquilo que a gente denomina também de um respeito à diversidade. Espero que tenham gostado